dia. A Procuradoria Regional do Trabalho dá as boas-vindas aos participantes da segunda etapa do primeiro encontro de magistrados e procuradores do trabalho da primeira região. Um evento da Escola Superior do Ministério Público da União e da Imatra, com apoio da NPT e da Amatra. Antes de anunciar o palestrante e o mediador dessa primeira palestra do dia, a gente gostaria de destacar a presença da doutora Sandra Curro, diretora da Escola Superior do Ministério Público da União, e da doutora Doris Castro Neves, juíza corregedora do TRT aqui da primeira região. A nossa primeira palestra de hoje será sobre o novo perfil do Ministério Público do Trabalho e a tutela coletiva, tendo como conferencista o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Guilherme Maastricht Basso. Por favor, pode vir. Dr. Guilherme é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP. E como mediador nós teremos o Dr. Gilbert Peixoto, juiz do TRT da primeira região. Lembrando mais uma vez a mecânica dos trabalhos, cada conferencista tem 40 minutos para fazer a exposição e em seguida o mediador vai apresentar as perguntas formuladas pela plateia nos papéis distribuídos nas pastas de trabalho. Iniciando os trabalhos do dia, nós vamos ouvir o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, o novo perfil do Ministério Público do Trabalho e a tutela coletiva. O tema é atual. Nós vivemos nesse momento, diz o Paulo Bonavide, nós vivemos uma revolução da liberdade que foi a de 1789. A revolução da igualdade nesta época, a partir de 1918. E estamos vendo agora a revolução da fraternidade. E na revolução da fraternidade, nós estamos vendo que essa união dos povos não estão em nome de globalização, mas que o mundo está se transformando. E aqueles que não têm condições de defender os seus interesses privados, surge o Estado, através do Ministério Público, que deixa de se vincular ao Estado para se vincular à sociedade e participar da tutela desses bens. Essa revolução da fraternidade, em que a Europa desce com o Tribunal de Estrasburgo, nós vamos ainda ter aqui na América, se Deus quiser, quando o Mercosul marchar também para essa fase. Por enquanto, vamos ter o Ministério Público como o titular de direitos na defesa dos interesses difusos e coletivos. Vamos ouvir o Procurador-Geral, que nos dará um perfil dessa nova fase da vida do Ministério Público brasileiro. Vamos falar. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao convite que me foi feito para estar aqui falando sobre o novo perfil do Ministério Público do Trabalho e a tutela coletiva. Quero cumprimentar a doutora Sandra, nossa diretora da escola, a doutora Doris, regidora, a sua pessoa, todos os magistrados, a doutora Aida Glames, procuradora-chefe desta regional, e a sua pessoa, todos os membros do Ministério Público, aos meus colegas e amigos, aos servidores e demais profissionais que participam deste evento. Não pretendo fazer aqui nenhuma conferência teórica ou coisa que vale. Pelo rol dos conferencistas aqui elencados,
certamente há pessoas mais bem qualificadas que eu para fazer a parte teórica e até filosófica de toda a questão da defesa dos direitos difusos e coletivos, da tutela coletiva. A minha intenção é falar sobre aquilo que estamos fazendo hoje no Ministério Público do Trabalho e a visão que temos, aquilo que queremos alcançar. E, sobretudo, por essa oportunidade feliz de estarmos juntos com a magistratura, das nossas dificuldades e das nossas ansiedades, muitas vezes, com as ações que nós propomos. A Constituição Federal de 1988, para pegar aqui já recentemente, ampliou consideravelmente as atribuições do Ministério Público no Brasil. O Ministério Público do Trabalho também passou por um processo de transformação a partir da Constituição de 88. Nós que éramos atrelados ao Ministério da Justiça, passamos a ter vida própria, uma instituição própria, com orçamento próprio e desvinculado do poder executivo, não tendo mais aquela obrigação de dar pareceres sempre favoráveis aos órgãos, aos entes públicos. Eu me lembro dos pareceres que eram chamados pareceres normativos, que o Procurador-Geral passava. Me lembro quando cheguei em Brasília, em 1990, na Procuradoria-Geral, nosso endereço já era sugestivo, era Ministério da Justiça, fundos, era o anexo, lá no fundo, Ministério da Justiça. E os pareceres normativos, aquela orientação que era passada de como defender sempre o interesse do ente público. Não era interesse público, mas interesse do governo sempre, independentemente do que o procurador pudesse achar. Com a Lei Complementar 75 de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, a nossa atuação foi consolidada, tudo aquilo que faltava delinear a partir da Constituição nos foi dado através da Lei Complementar. Eu me lembro que em 1989, final de 89, começo de 90, a nossa Procuradoria de São Paulo, o Dr. Nelson Nazar, que hoje é magistrado na 2ª Região, já discutia, já brigava por causa da aplicação do uso da ação civil pública na Justiça do Trabalho, antes da nossa lei complementar. Estou falando aqui de 90 porque a nossa lei é de 93, e houve sim no começo uma certa reação da utilização da ação civil pública. Eu me lembro perfeitamente de uma palestra da professora Ada Pellegrini na Procuradoria da 2ª Região, dizendo: vocês ainda não usam a ação civil pública, estão esperando o quê? Por que a Justiça do Trabalho tem restrições? A ação civil pública, a lei da ação civil pública já tem tantos anos naquela época, por que não estão usando? Mas um MPT que originariamente tinha sido dimensionado, com o número de procuradores, dimensionado para atuar junto aos tribunais regionais do trabalho, tanto que o número de procuradores, a maioria das procuradorias coincide com o número de juízes nos respectivos TRTs, teve toda essa ampliação para a sua atuação na primeira instância, sem que se previsse a criação de um só cargo de procurador do trabalho ou de servidor a mais para dar conta dessa atividade. E nós recebemos então a incumbência da defesa dos direitos coletivos, difusos e meta-individuais de uma maneira mais ampla, de individuais homogêneos, como temos feito, sem nenhum aumento de estrutura. O que nós conseguimos, na realidade, fazer com esforço próprio durante esse tempo foi preencher as vagas, cerca de 150 vagas que nós tínhamos através de sucessivos concursos. No ano passado, nós conseguimos preencher a totalidade das vagas de procuradores do trabalho, e esse grupo do último concurso que tomou posse formou a primeira turma da escola superior, já com formação inicial, entrada no Ministério Público do Trabalho. Hoje nós estamos com um novo concurso em andamento, o 10º, com cerca de 25 vagas já abertas, com 42 candidatos que fizeram a terceira fase da prova agora no domingo passado.
Esta é a razão pela qual, uma das principais razões pelas quais nós estamos no processo franco de interiorização do Ministério Público do Trabalho. Isso pode soar assim muito estranho para alguns, mas é preciso realmente largar as capitais, porque nós estamos basicamente nas capitais, à exceção de Campinas, que a sede do tribunal está numa cidade do interior. E isso tem causado uma dificuldade enorme e até algum ponto de atrito com a magistratura, quando o Ministério Público tem insistentemente pedido que se faça a remessa dos autos nas intimações lá na primeira instância. A questão é mais de economia para o erário público, porque cada diga ou fale em qualquer comarca do interior do Brasil corresponde um deslocamento no servidor da respectiva capital para ir lá, ou do membro, para ir lá e buscar o processo e voltar. E é uma dificuldade realmente, não é só questão de deixar de ter que deslocar, é questão de ter condições de se deslocar, né? Condições físicas, materiais mesmo. Nós já estamos, mesmo administrativamente, sem a lei ainda, criando as novas sedes, as subsedes. Nós já estamos com subsedes instaladas nas cidades de Bauru, que pertence à 15ª região, Palmas, no Tocantins, que apesar de ser capital, pertence à 10ª região, Brasília, Maringá, no Paraná, e estamos com outros tantos em andamento. Outras cidades já mapeadas pelas procuradorias regionais como interessantes, como necessários à colocação de postos avançados. A Bahia o tribunal acabou de nos comunicar que está cedendo espaço com servidor e tudo em Ilhéus, em Feira de Santana, para que instalemos lá 2 subsedes. Nós estamos, então, fazendo essa interiorização através do auxílio dos TRTs, sobretudo, do Ministério Público Federal e da sociedade civil. Em diversos lugares, Bauru, por exemplo, foi a prefeitura, foi o município que viabilizou, e o Banco do Brasil, um convênio com o Banco do Brasil, que viabilizou a instalação das sedes. Mas o avanço formal da interiorização está em vias de acontecer. Nós mandamos projeto de lei para a criação de 300 novos cargos de procurador de trabalho e 100 ofícios, além de 500 cargos servidores, para instalação no território nacional, no interior, esses 100 ofícios. Esses projetos já receberam parecer favorável da Comissão de Trabalho. Infelizmente, nessa época agora de eleição, porque nós estamos, o Congresso realmente está parado. Nós temos a expectativa de que para o ano que vem, até meados do ano que vem, possamos ter a aprovação desses 300 cargos de procurador. Esta semana, a Secretaria de Direitos Humanos, juntamente com aquele grupo que está reunido em torno da Secretaria, da qual fazem parte diversas ONGs e Ministério Público Federal, e outros órgãos públicos, manifestou apoio e deve trabalhar junto ao Congresso para a aprovação desses cargos. Eles estão unidos em torno do combate ao trabalho escravo. Mas esses projetos, nós esperamos que seja apenas o começo, realmente, um grande avanço do Ministério Público do Trabalho para a primeira instância. Bom, isso só para fazer, então, aqui rapidamente uma introdução. A questão da forma de atuação. Então, como é que nós temos atuado? Em 1999, só para fazer uma retrospectiva bem rápida, em 1999, quando eu resolvi me candidatar ao cargo de procurador-geral, e abrindo parênteses rápido, no Ministério Público, a eleição direta, né, para uma lista tríplice, e depois é escolhido um procurador-geral por um mandato de 2 anos, podendo haver uma recondução. Então, em 1999, eu comecei a propor, viajando às regionais para colocar assim, as minhas proposições. Estive aqui nessa regional, neste auditório. Eu propunha 4 metas institucionais naquela época, que depois foi acrescida uma 5ª quando da recondução, que era a erradicação do trabalho infantil e regularização do trabalho do adolescente, erradicação do trabalho forçado e regularização do trabalho indígena, combate a todas as formas de discriminação, defesa do meio ambiente de trabalho. Eram essas 4. Quando daquela campanha pela recondução, eu acrescentei a questão da regularização dos contratos de trabalho a partir da experiência que as regionais já estavam vivendo. Isso por quê? Porque nós temos, pela nossa lei, independência funcional. Isso quer dizer que cada procurador pode agir segundo a sua consciência. Mas há um outro princípio muito importante, que é a unidade.
a unidade do Ministério Público. Como o Ministério Público do Trabalho atua nacionalmente, a sua administração é nacional, toda a estrutura é unificada, seria bom que tivesse também uma unidade, que a Procuradoria do Rio de Janeiro tivesse a mesma postura em relação à Procuradoria de Vitória, aqui ao lado, a de São Paulo. Nós temos aqui, por exemplo, para dar um exemplo rápido, a Bacia de Campos, né, a área de atuação da Petrobras, as plataformas, a área portuária, que é uma área que dá bastante trabalho, quer dizer, aquilo que se faz aqui no Rio de Janeiro deveria ser aquilo que se faz em Vitória, e vice-versa, sob pena de a gente contribuir, do Ministério Público começar a contribuir com uma verdadeira guerra fiscal, né, de evasão de determinadas empresas de um lugar para outro para poder fugir do controle do Estado. E nessa linha de criar essas metas institucionais, de criar esses nortes, nessas áreas de atuação prioritária, até por causa da escassez de recurso e de toda a dinâmica que nós atuamos, nós começamos nessa questão do combate ao trabalho infantil, ela ficou sendo a meta número 1, a meta primeira. Nós começamos a trabalhar na questão das carvoarias no Mato Grosso do Sul, nas pedreiras de Goiás, nas salinas do Piauí, no Sisal, na área do Sisal na Bahia, nos lixões, aqui no Rio, em todos os outros lugares, e começamos a constatar que, ao lado da questão do combate ao trabalho infantil, nós tínhamos trabalho escravo também, né, com trabalho análogo à condição de escravo. Naquele início, a nossa atuação se resumia a pedir fiscalização ao Ministério do Trabalho e Emprego, que tem sido parceiro, né, e eventualmente ajuizar uma ação civil pública. Nós tínhamos muito poucas diligências, tá, feitas diretamente. Um dos grandes trabalhos, uma das grandes discussões que se travou, eu me lembro acho que um ponto fundamental, foi um encontro nacional que nós fizemos em Fortaleza, foi extravasar o trabalho subordinado. E eu dizia naquela oportunidade, nós não somos o Ministério Público do Trabalho subordinado, nós somos o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque haviam colegas que entendiam que, se não houvesse a possibilidade de trabalho subordinado lá no lixão, eu não podia investigar. Tá? Mas, felizmente, rompemos essa barreira e passamos a atuar. Agora, atuar de que forma? Tá? Aquela forma de simplesmente ajuizar a ação civil, transferir para o judiciário e tentar tirar a criança, isso não resolvia no todo a questão. Passamos a atuar então de maneira colegiada, a participar dos fóruns, do Fórum Nacional, dos fóruns estaduais de combate ao trabalho infantil. Nos unimos às ONGs, às ONGs, aos sindicatos e, sem perder de vista, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Judiciário, claro, naqueles casos que a gente tem que levar. E fazer uso aí sim do termo de ajustamento de conduta, que nesse caminho, acabou por ser alçado, ter a sua natureza jurídica reconhecida como título executivo extrajudicial e inserido na CLT para execução direta na Justiça do Trabalho. Então, a parte de todo desse trabalho, nesse crescendo, o Ministério Público vem contribuindo dentro das suas limitações físicas, materiais, para o combate do trabalho infantil. Infelizmente, nos últimos 3 anos tem havido uma regressão na estatística, na triste estatística do trabalho infantil. É claro que essa estatística ainda não contempla, para a tristeza nossa, aquela criança que está nos morros, que está envolvida no tráfico, que está envolvida nos polos de violência, na própria exploração sexual. Mas nós já estamos participando de grupos maiores, com o Ministério Público Estadual e em alguns lugares com o Ministério Público Federal também, nesses projetos de trabalho de tráfico de seres humanos, da prostituição infantil e tudo mais. A estratégia, então, foi a criação de uma coordenadoria nacional de combate à exploração do trabalho da criança e de proteção ao trabalho do adolescente. Nós temos uma coordenadora nacional e membros em todas as 24 procuradorias regionais. A ideia é que essa coordenadoria nacional tenha autonomia para veicular as experiências diretamente entre os membros da coordenadoria, a partir da sua coordenação, sem que essas questões passem necessariamente pela mesa do Procurador-Geral.
que as coisas do Ministério Público também ficavam, tanto as institucionais como as administrativas, muito veiculadas para passar na mesa de alguém. E isso sempre amarrou muito. Essa Coordenadoria Nacional, com carta branca para agir, tem surtido, tem dado seus primeiros frutos. Então, fazendo aqui uma rápida retrospectiva do combate ao trabalho infantil, nós temos parcerias importantíssimas como o IPEC da OIT, Unicef, as ONGs cada vez mais. Eu tive a oportunidade de participar de diversas audiências públicas, de seminários, de comissões temáticas mistas que nós temos feito com outros entes para poder discutir questões pontuais. Ultimamente nós estivemos analisando a questão do trabalhador, aprendiz, adolescente. Tivemos uma comissão temática mista composta de membros do Ministério Público, de agentes de intermediação, de estágio. Questões que têm sido enfrentadas de maneira como nós nunca tivemos antes. Temos conversado realmente com a sociedade civil. A minha visão para o Ministério Público é de um articulador dentro da sociedade. Se necessário for reunir ONGs, sindicatos, quem quer que seja, para discutir a igreja, que é um parceiro importantíssimo em algumas questões, como a questão que nós estamos tratando do trabalho escravo, é preciso que se faça isso. As questões depois, como elas serão enfrentadas do ponto de vista jurídico, cabe ao membro do Ministério Público, quando achar conveniente, deduzir aquilo em juízo se necessário. Mas a maior parte das atividades é de buscar uma concertação social, de buscar uma aproximação e uma pacificação dentro daquele contexto, daquela comunidade. A segunda meta para avançar é a erradicação do trabalho forçado e a regularização do trabalho indígena. Também foi criada uma Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Forçado, e com a criação de 2 grupos móveis de procuradores para poder auxiliar aquelas procuradorias que têm poucos membros, né, quando há dificuldade do membro participar da diligência. Por quê? Porque hoje eu tenho dito que nós temos, quando se fala em trabalho forçado no Brasil, e agora está em moda, né, porque a mídia começou a dar um certo destaque, há muita gente que aparece para tirar fotografia, sobretudo quando é com o presidente da República. Mas quando é para ir lá para o interior do Pará, para dormir em rede, para fazer tocaia, para ir fazer uma fiscalização, é pouca gente. E o Ministério Público do Trabalho está lá. Tem procuradores lá. E nós estamos nessa estratégia agora com essa Coordenadoria Nacional com o mesmo intuito de ter um coordenador, de ter membros. Nós já temos membros em todas as regionais, todas, inclusive Rio de Janeiro. E estamos nessa estratégia, dentro dessa estratégia, em parceria com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal. Tivemos uma reunião essa semana para tratar da questão da criminalização mesmo, da responsabilização criminal, né, de quem de quem toma para si trabalho forçado. Parceria com o GERTRAF, que é o Grupo Móvel de Erradicação do Trabalho Forçado do Ministério do Trabalho e Emprego, com a Pastoral da Terra, que é ligada à Igreja Católica, mas que tem uma atuação muito voltada para a questão realmente do combate ao trabalho escravo, sobretudo lá no Bico do Papagaio, Tocantins, Pará, Mato Grosso. Os sindicatos, as igrejas, todas elas que fornecem informações, fornecem também a localização, porque essa localização normalmente é muito difícil. Essa questão do trabalho escravo, ela é, na realidade, tão atual quanto antiga, a gente sabe disso, não? Por mais paradoxal que possa parecer. Eu dizia outro dia que, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente pensa que isso está só na zona rural. Na realidade, não. Está tão banalizado o trabalho forçado, sobretudo quando a gente analisa a Convenção 29 da OIT, ou mesmo a 105, mas principalmente a 29, a gente percebe, começa a olhar ao redor, a gente percebe que aqui, na cidade do Rio de Janeiro, ali na frente, deve ter trabalho forçado. Em que consiste esse trabalho forçado? Em formas que estão aí banalizadas na sociedade. Por exemplo, esse menino que fica limpando para-brisa, lá, limpando o para-brisa do carro, que a gente vai para lá, não quero, que quer um dinheirinho e tudo mais. Será que ele não preferia estar brincando, ter uma infância com escola? Será que ele não está sendo forçado a fazer esse tipo de trabalho por alguém que se aproveita desse serviço? O próprio presidiário que está detido aqui, está encarcerado, que não raras vezes é alugado
seu trabalho é alugado para as fábricas de bola, de material esportivo, que eles cobriram um filão de trabalhadores que não têm cargos sociais, não têm vínculo de emprego, às vezes explorados por alguns diretores de penitenciárias, de cadeias aí. Será que esse pessoal também não está com trabalho forçado? Porque eu acho que é um direito do ser humano, mesmo detido, mesmo tendo cometido um crime perante a sociedade, decidir se ele quer trabalhar ou não. Ele pode querer cumprir a sua pena integralmente. Tudo bem que o nosso processo penal, a nossa normativa penal, até prevê a redução de pena pelo trabalho, etc. e tal, mas isso depende da vontade manifesta do indivíduo. Tudo aquilo que não é manifestado pelo indivíduo, a vontade, que a essência livre dele é trabalho forçado. Sob esse prisma, nós temos na cidade, então, uma infinidade. E, claro, nós não temos estatísticas precisas. Há muito chutômetro nessa questão do trabalho escravo, né? Cada dia a gente vê números assim exorbitantes. Por quê? Ninguém vai passar nas fazendas dizendo quantos escravos você tem aí, né? Quantos que estão aí em tal situação. Então, não se consegue nada. Aliás, essa semana, um procurador esteve em Belém essa semana, e o procurador estava me dizendo da última diligência que fizeram, que o capataz da fazenda, flagrado lá, disse, a diferença é que agora construíram essas tais estradas e os fiscais chegam aqui. O Brasil vem utilizando mão de obra em condição análoga de escravo desde o seu descobrimento. E continua. Isso não é privilégio lá do Pará, não. Nós já flagramos trabalho escravo a 80 quilômetros da Praça da Sé, na Serra do Mar, na fazenda de uma família de sobrenome famoso, políticos, etc. As denúncias mais frequentes são no sul do Pará, com as madeireiras, no Mato Grosso, no setor agrícola e madeireiras também, Mato Grosso do Sul, carvoarias e uso de mão de obra indígena nas destilarias de açúcar e álcool, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na cultura de maçã e do fumo, Tocantins, mineradoras. No Rio de Janeiro, nós temos trabalho forçado em granjas, usinas, olarias. Nós atuamos ainda aqui no Rio de Janeiro, num caso em que 31 trabalhadores foram aliciados na Paraíba e no Rio Grande do Norte e foram colocados dentro daquele truck system, né, que consiste naquela servidão por dívida. Né? Quanto mais trabalha, mais fica devendo, porque a caderneta ali na cantina da propriedade é implacável. Né? E eles eram obrigados a dormir, a vender, quer dizer, essas redes de dormir, essas colchas, à margem das rodovias, da rodovia Rio Santos. Esses responsáveis foram, inclusive, presos em flagrantes e denunciados criminalmente. Para avançar, nós temos hoje, na questão do trabalho escravo, 293 procedimentos administrativos em andamento, entre ICPs, inquéritos civis públicos e procedimentos preparatórios. 44 ações civis públicas em andamento, 5 ações civis coletivas, 65 TACs firmados, 165 processos já arquivados, porque já regularizados. O que nós temos feito a partir de toda essa cobertura até que a mídia deu, do próprio envolvimento da Justiça do Trabalho, a defesa do ministro Fausto, da criação de vara itinerante e tudo mais. Nós temos, eu particularmente, tenho incentivado os nossos colegas a que, além uma vez constatada, documentada até fotograficamente, a condição análoga de escravo, que também comece a ganhar essa guerra pelo algo mais sensível do corpo humano, que é o bolso do fazendeiro, através das ações de reparação por dano moral coletivo. Eu, particularmente, prefiro a ação civil coletiva, mas há colegas que defendem o ajustamento através da ação civil pública. Aí é uma questão acadêmica, até vai ser discutida aqui depois e tudo mais, com seus prós e contras. O que eu sou contra, realmente, é a destinação de multa, nesses casos de exploração do trabalho escravo, por FAT, para engordar as contas das centrais sindicais e de outros desvios e maracutais. Eu prefiro muito mais a reversão dessa indenização diretamente a quem foi expoliado. Tá? Eu tenho incentivado os colegas, nós precisamos criar urgentemente uma identificação
para que essas pessoas, quando são localizadas lá durante a diligência, já deixem nome, endereço de algum familiar, alguém que tem residência fixa, porque você precisa, esse pessoal é meio nômades, né? Eles estão aqui hoje, amanhã estão em outro lugar, não se acha mais. Para que, através da Pastoral da Terra, ou através de alguma ONG dessa, que possa monitorar o movimento desse pessoal, a gente efetivamente consiga essa indenização para reparar o dano, para de alguma forma compensar e desestimular na outra ponta o uso de mão de obra escrava, em condição análoga de escrava. Eu tenho sugerido o valor de R$1.000 por dia por pessoa explorada. Isso dá cerca de $300. Há poucos dias o Sr. Plant, lá da OIT de Genebra, me fez uma visita, cuida dessa parte de trabalho escravo. Eu estava dizendo para ele, ele falou, olha, mas isso é uma ação expropriatória. Tá? Eu disse, sim, a minha intenção é realmente, né, voltar à execução contra a fazenda, que foi alvo, né, foi palco dessa exploração, e quem sabe adjudicá-la diretamente em nome dessas pessoas. Seria uma reforma agrária feita já pelo judiciário sem modificação de nada. Não precisa modificar nada, não precisa nem criar vara itinerante. Nós podemos fazer isso já. E eu creio que nós tenhamos condições de fazê-lo. Eu tenho aqui já uma sentença de Marabá, de uma vara do trabalho, condenando a fazenda a reparação por dano moral. Segundo a vara do trabalho de Marabá, foi dentro de uma ACP. Essa questão aqui, o pedido de pagamento de indenização por dano moral coletivo, só que o pedido era reversível ao FAT. Né? Aqui, com todo respeito, eu divirjo porque eu acho que realmente o produto, né, dessa indenização seria melhor que fosse diretamente para os envolvidos. Mas já é uma sentença, nós temos uma segunda que está na internet à disposição dos interessados. A questão da competência também da Justiça do Trabalho restou resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo próprio TST, né, sobretudo no dano moral oriundo de acidentes do trabalho. E eu creio que nós temos aí um campo enorme para começar a ganhar essa guerra já. Eu dizia isso para o ministro Fausto do dia, ele estava dizendo, olha, nós estamos sendo bombardeados porque nós queríamos a competência, a ampliação da competência da Justiça do Trabalho para os crimes, né, oriundos dessa situação de exploração do ser humano. E até a Secretaria de Direitos Humanos, todo mundo se voltou para a federalização e, consequentemente, a levada para a Justiça Federal, né, a competência funcional do Ministério Público Federal para atuar e tudo mais. Disse, olha, nós podemos começar a ganhar já pesando no bolso desses fazendeiros. Com certeza, muita gente vai mudar de ideia, fica mais barato registrar com salário mínimo, recolher os encargos e dar uma casinha mais ou menos para morar. Com certeza vai ser mais barato. Mas nós temos já um projeto, uma PEC de número 39, em tramitação no Congresso Nacional, tentando modificar aí essa questão do alargamento da competência. Essa questão também da indenização, se ela seria uma defesa coletiva ou se de direito individual homogêneo, essa também é uma questão que poderia ser discutida academicamente. Mas seja entendam alguns que pudesse ser uma defesa coletiva ou de direito individual homogêneo, o ministro Nélio da Silveira, no RE 213.015-0 do Distrito Federal, e que era recorrente ao próprio Ministério Público do Trabalho, nos brindou com um acórdão da maior importância. Eu tenho cópia do acórdão aqui, não vou ler, porque eu acho que é conhecido da maior parte dos senhores, mas nesse acórdão ele aborda todos os enfoques pelos quais o Ministério Público do Trabalho está legitimado a atuar. Aquela questão específica era dos mergulhadores da Petrobras aqui no Rio de Janeiro, né, dos aquaviários, em que o Ministério Público do Trabalho pretendia ver respeitada a jornada de 6 horas. Trabalho ainda feito pela CODIM, da PGT, né, da Procuradoria-Geral, na época ainda pelo ministro Ives, que era subprocurador. E por esse entendimento do Supremo, nós podemos tranquilamente também fazer a defesa quando se tratar de direito individual homogêneo. Acho que a abordagem aqui, embora possa ter espaço para uma discussão acadêmica, comporta todas as vertentes. O importante é que dá para executar, dá para fazer. Avançando, eu quero dizer que nessa questão ainda
do trabalho escravo, eu espero que a gente tenha apoio, a exemplo do que temos tido da cúpula do TST, né, um apoio restrito da magistratura nessas ações. A terceira meta institucional, eu estou preocupado com o horário, não sei se o doutor João Lários marcou. Mas a terceira meta é a questão de combate a todas as formas de discriminação. Nessa parte, na questão da discriminação, nós temos tratado as questões como direitos humanos dos trabalhadores. O Ministério Público tem investigado e também tem encontrado um eco na Justiça do Trabalho, sobretudo na primeira instância, na questão, por exemplo, das listas negras. A questão das listas negras foi levada recentemente ao Tribunal Superior do Trabalho, uma questão pontual, pedindo para que se retirasse a possibilidade de pesquisa pelo nome do reclamante, para dificultar o uso das listas negras, né, e da discriminação. Essa questão eu conheço há pelo menos 17 anos. Eu sempre coloco porque eu me lembro que eu tive um caso com um advogado do sindicato, em que se detectou, nós detectamos, era advogado do sindicato de empregados, detectamos que existia uma lista negra na associação comercial da cidade em que eu atuava. Mas, de qualquer modo, o Ministério Público começou a investigar essa questão e ela foi tomando um volume tão grande que eu resolvi levar ao Judiciário, levar à cúpula do TST. E tivemos uma receptividade muito grande. Hoje os TRTs todos retiraram essa possibilidade de pesquisa. Nós temos, só para dar uma ideia, nas 24 procuradorias, alguns acharam até que era uma coisa insignificante, que era um outro caso. Nós temos 132 inquéritos em andamento, 14 ações civis ajuizadas, 34 termos de ajustamento de conduta já firmados, 127 procedimentos já arquivados, já resolvidos. As maiores ocorrências estão em Minas Gerais, com certidões negativas, né, o pessoal exigindo certidões negativas, Amazonas, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Um caso curioso foi de Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma busca e apreensão na Justiça do Trabalho, em determinada empresa de consultoria, e se apreendeu um computador. E foi difícil achar onde estava o arquivo. O arquivo se chamava listanegra.doc. E lá vinha toda a lista dos que foram à Justiça do Trabalho. A outra questão muito relevante dentro dessa questão de discriminação, nós temos trabalhado com a questão de raça, né, discriminação por raça. Recentemente tivemos uma audiência pública na Bahia, com a presença inclusive do ministro Carlos Alberto, do TST, onde se discutia a questão da discriminação dos negros nos shoppings e nos hotéis da orla lá na Bahia. Imagina a Bahia com 80% de afrodescendentes discriminando, né, nos shoppings, em todas as vagas de shopping e de hotéis, os afrodescendentes. E houve uma repercussão bastante positiva. Mas eu acho que o Ministério Público avançou muito, sobretudo nos últimos 2 anos, na questão das pessoas portadoras de deficiência. Eu ouvi depoimento outro dia, até na TV Justiça, para minha satisfação, num programa gerado pelo TRT da 19ª região em Alagoas, de uma entrevista de uma associação, do presidente da Associação de Portadores de Deficiência, dizendo: olha, aqui em Alagoas nós temos 2 momentos. Um antes da entrada da Procuradoria do Trabalho nessa briga e outro depois. Porque efetivamente hoje em Alagoas nós temos quase 6.000 vagas abertas à disposição, esperando pessoas capacitadas para assumirem essas vagas. A questão hoje está com o Sistema S, está com uns outros órgãos de capacitação para poder colocar as pessoas portadoras de deficiência em condições de assumir essas vagas. Mas nós temos feito um trabalho de norte a sul, de leste a oeste. Aqui no Rio de Janeiro não foi diferente. Nós investigamos todas as empresas com mais de 100 empregados para ver se estavam cumprindo cotas. Fizemos audiências públicas, seminários, fizemos ações civis públicas. Foi uma área que nós atuamos bastante. O quarto item é a questão da defesa do meio ambiente do trabalho. Nós tivemos, no início, uma discussão grande com o Ministério Público do Estado sobre a questão da competência para atuação em meio ambiente do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, através de voto do ministro Marco Aurélio, decidiu que, quando se tratar
de Meio Ambiente do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho e, por conseguinte, da investigação do Ministério Público correspondente. Mas nós temos parceria com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal nessa área. Por quê? Porque as questões normalmente permeiam a fábrica, dentro da fábrica e fora da fábrica, os mananciais, quer dizer, a questão é muito mais complexa, muito mais ampla e precisam ser enfrentadas de uma maneira global. Nós estamos, neste momento, instalando fóruns estaduais no âmbito dos estados para proteção do meio ambiente. Desses fóruns participam os ministérios públicos, órgãos governamentais, CREA, CRM, sindicatos, trabalhadores, empregadores. Eu estive em Belém essa semana exatamente para a instalação do 10º fórum. Nós já temos fórum em Minas, Pernambuco, Bahia, Rondônia, Goiás, Piauí, Sergipe, Alagoas, Paraná. Está faltando o Rio de Janeiro, não sei quando é que nós vamos conseguir fechar, né? Desses fóruns participam então todos esses parceiros. Nós temos na nossa página assim, um material bastante interessante sobre essas questões e inclusive nós editamos uma cartilha, né, com tudo isso, parte de tudo isso que eu estou falando, que está disponível para download na nossa página da Procuradoria Geral, quem quiser pesquisar e baixar ela toda ou em parte. Por último, a questão da regularização dos contratos de trabalho que foram acrescidas, ela é um trabalho geral que nós fazemos, quer dizer, é combater o trabalho informal, é tentar formalizar as carteiras de trabalho, etc. e tal, através da anotação em carteira. Nós tivemos duas experiências marcantes. Uma foi a questão do condomínio de empregadores, né, rural inicialmente, que está sendo deslocado para as cidades. Essa questão do condomínio de empregadores foi uma formatação feita a várias mãos, por provocação da FETAESP, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, da Federação da Agricultura, que tinham lá um conflito, o uso indiscriminado de cooperativas de mão de obra, né? Como solução, chegou-se, em parceria com o Ministério do Trabalho, com o INSS, chegou-se a essa formatação do condomínio de empregadores rurais, que tem uma alíquota de recolhimento de encargos sociais de 2,5%, 2,6%, contra os 25% que era da folha normal. Então hoje é muito mais simples, muito mais seguro ter todos os contratos formalizados com uma alíquota dessa do que na situação anterior. E a outra, que tem gerado bastante polêmica, é a nossa atuação com relação às cooperativas. Na realidade, nós somos a favor das cooperativas. E porque nós somos a favor das cooperativas, nós combatemos as falsas, aquelas que se fazem passar por cooperativas quando não são. Recentemente, até na última reunião da OIT em Genebra, nós conseguimos, a delegação brasileira conseguiu até inserir uma recomendação aos governos, né, nessa questão das cooperativas, para que observem e que lutem contra a precarização das relações de trabalho, das relações de emprego, né? Não deixem as cooperativas acabar com isso. Eu acho que é importante, que é possível haver cooperativas de trabalho legítimas. Nós não descartamos essa possibilidade. Os taxistas, os médicos são exemplos claros disso, né? Mas é preciso ter bastante cautela e bastante cuidado. Fora a questão também da discussão acadêmica, se é direito coletivo, se é individual homogêneo, etc., etc., há campo sim de atuação do Ministério Público e o TST tem reconhecido. Concluindo, então, eu acho que nós temos dado ênfase aos direitos humanos do trabalhador na sua mais ampla acepção. Nós precisamos urgentemente rehumanizar a sociedade. O homem deve voltar a ser o principal destinatário de todas as políticas públicas. O emprego é um direito fundamental, destinado a assegurar a todos os seres humanos dignidade e cidadania social. A sociedade precisa readquirir sua capacidade de indignação contra a exclusão e a injustiça social. Eu penso que esse é um pouco do muito que nós temos a fazer. Basta que nos deem condições para isso, que nos deem condições materiais, que nos deem condições de apoio dos nossos parceiros, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, para que possamos efetivamente cumprir tudo aquilo que o Constituinte sonhou
e até mais do que ele vislumbrou naquele momento e que a sociedade espera com tanta ansiedade. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por uma falha técnica. Realmente eu esqueci de registrar o tempo. Mas, por outro lado, eu quero receber os agradecimentos desse plenário, porque com a minha falha técnica, eu dei a oportunidade de todos os senhores ouvirem uma excelente palestra sobre uma atividade essencial ao desenvolvimento que eu entendo seja a verdadeira revolução da fraternidade. Nós, através de uma ação do Ministério Público, nós trazemos o Estado Social, plantarmos o Estado Social, e justamente dentro de princípios estabelecidos na Constituição, de construir uma sociedade fraterna. Eu, devedor desse plenário, me considero também credor de uma falha técnica. Há perguntas? Não havendo perguntas, foi encerrada. Foi encerrada a sessão. Muito obrigado. A organização do evento agradece ao Dr. Guilherme e ao Dr. Gilbert pela participação nesse painel. E antes de um breve intervalo, nós vamos fazer um sorteio de obras jurídicas. E parece que o pessoal da organização vai trazer a lista dos nomes. Primeiro livro, doutora Regina Célia Areal. Muito obrigada. E o outro para a doutora Daniele Kramer. Nós teremos agora um breve intervalo do Coffee Break patrocinado pela Ematra. Intervalo de 10 minutos por causa do adiantar da hora. E na volta a gente terá a palestra do Dr. Jorge Luiz Sotomayor. Mais uma vez, obrigado, Dr. Guilherme. Então vamos dar início ao segundo painel do dia. Gostaria de chamar à mesa o Dr. Jorge Luiz Sotomayor, que é o nosso palestrante nesse segundo painel. Convocar também o mediador, que é o Dr. Rodrigo Lacerda Carelli, procurador do trabalho, que vai fazer inclusive a apresentação do nosso palestrante. Bom dia a todos. É uma honra não só para mim pessoalmente, mas como para toda a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, apresentar para todos nós aqui este que é hoje um símbolo da luta pelo direito do trabalho. Hoje, se pensar na luta
pela existência de um direito do trabalho digno, se pensa no nome de Jorge Luiz Sotomayor. Jorge Luiz Sotomayor é doutor e livre-docente em Direito pela USP, professor associado da graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, juiz do trabalho da 15ª Região. Isso não diz nada. O que dirá para vocês o que é Jorge Luiz Sotomayor, vocês vão ouvir agora. O negócio é o seguinte, tem que acabar com o direito de trabalho. Conta esse negócio, e esses 15 aí que podem... São quantos que pagam? Quantas pessoas? Ah, não, serve qualquer um, serve mendigo, não precisa ficar preocupado, não serve preocupado. Olha, eu não quero ser estraga prazer, não. Vocês ficaram combinando tanto negócio do almoço aí, mas como eu vou falar 2h30, pode esquecer esse negócio de almoço, tá bom? Olha, obrigado, eu nunca fui tão assim apresentado com tanto ardor, né? Mas eu... E agora eu complico um pouco. Bom, vamos, sem maiores delongas, ao que me trouxe até aqui. Em primeiro lugar, é com muita honra que eu compareço a esse evento, né? A convite do meu amigo João Hilário, cadê? Sumiu, está aqui. Está organizando. Né? Mas a quem vocês digam então a ele que eu fiz o agradecimento, a ele extensivamente, a todos os outros membros integrantes da comissão, e ressaltando também a importância desse evento. Um evento que reúne juízes e procuradores, ou procuradores e juízes, como queiram, para não ferir nenhum tipo de suscetibilidade, né? Mas que ressalta que é uma reunião institucional muito importante, porque proporciona uma preocupação com a melhora da prestação judicial. Na verdade, é bem isso, né? E, aliás, o próprio tema que me foi sugerido, né? Parece que a preocupação pressuposta é exatamente essa, a da melhora da prestação judicial. Porque o tema se anuncia da seguinte forma: a tutela de interesses coletivos como forma de revalorização da justiça do trabalho, de garantia, de acesso à justiça e de efetividade dos direitos trabalhistas. Mas sobre esse aspecto da revalorização do direito da justiça do trabalho, eu peço licença a vocês, se me permitem falar assim dessa forma mais informal, porque também não sou aqui para fazer uma palestra, né, que são os colegas, né, é mais para uma conversa mesmo. Eu peço licença a vocês para fazer primeiro uma declaração e fazer um desabafo. Porque o tema me sugere isso, falou, a revalorização da justiça do trabalho. E ela perguntou, agora eu vou falar. Aliás, eu tenho essa mania de falar o que eu penso, sempre tem me levado alguns complicadores. Se eu estou num ambiente como esse aqui, se eu falar o que eu penso, parece que vai ser favorável para mim, mas em outros lugares nem tanto. Uma vez estava tomando um chopp descontraído lá num boteco, a companhia de alguns juízes, da ala de protetora dos juízes classistas, e alguns juízes classistas juntos. Nós estávamos lá todos democraticamente tomando um chopp. Até que um me pergunta: o que você acha da representação classista? Eu falei, né? Chopp mais, menos descontraído e tal, mas perguntou. A gente tem que ser sincero e falar o que pensa. Então, às vezes, eu torço para não me perguntar. Não me pergunta, porque é melhor para mim. Mas não sou totalmente sincero, honesto todas as vezes, porque, para ser honesto aqui, né? Quando eu estou em casa desesperado para sair, já vi minha mulher trocar de roupa 600 vezes, troca uma, troca outra, depois já pronta, finalmente, ela pergunta: escuta, o sapato está sentando com brinco? Claro. Tá lindo, maravilhoso. Aliás, as mulheres têm um pouco isso, né? Elas fazem uma pergunta. Quando se trata dessas matérias mais femininas, elas te perguntam. Você vai perguntar isso, você já sabe a resposta. Mas vamos então à declaração. A declaração é uma declaração de amor.
uma declaração de amor à justiça do trabalho. Eu efetivamente e sinceramente amo a justiça do trabalho e amo a minha profissão. Aí vocês vão pensar, bom, muito natural, afinal de contas, a justiça do trabalho é o seu sustento, né? É aquilo que te fornece o sustento. Mas eu lhes garanto, não é só por isso. Eu amo a justiça do trabalho por conta do seu papel histórico, da sua razão histórica. Porque ninguém há de negar que a justiça do trabalho, de um jeito ou de outro, criou uma consciência social nesse país. Uma consciência social que extrapolou, evidentemente, os aspectos puramente jurídicos. A justiça do trabalho, durante muito tempo, e ainda, foi integrada por muitos juízes que, lutando contra o preconceito jurídico e lutando contra um preconceito cultural também de uma elite que, evidentemente, via no direito do trabalho um grande retrocesso, quis tornar realidade aquilo que os mestres do direito do trabalho, Alcio Sequinde, Martins Catarino, Cesarino Júnior, Hélio Maranhão, Evaristo de Moraes, pai, filho, lições que esses grandes autores ensinavam de que o direito do trabalho se baseia no princípio da proteção do hipossuficiente, lembra-se na expressão de Cesarino Júnior? E fizeram valer concretamente esses princípios e tornaram então o direito do trabalho como um ideal em uma realidade. Aliás, a justiça do trabalho foi tão firme nesses propósitos que durante muito tempo na sociedade era comum ouvir dizer o seguinte: justiça do trabalho só o empregado ganha. E eu lhes digo, eu amo a justiça do trabalho especialmente por isso. Porque enquanto se diz também popularmente que no Brasil só pobre vai para a cadeia, esse pobre, esse ex-empregado, na justiça do trabalho é o ser principal, o personagem principal. Olha, eu não me esqueço de uma passagem. Bom dia, doutor Marcos. Eu não me esqueço de uma passagem de quando eu estava chegando numa vara do trabalho lá no interior paulista e atravessei pela quase multidão que me esperava, porque confesso que estava atrasado. Mas eu era juiz substituto, tinha viajado 500 quilômetros, então tinha uma certa razão para estar atrasado. E passando pela multidão ali que me esperava, eu pude, e as pessoas não me conheciam, eu tenho certeza que elas não identificavam que um juiz estivesse passando por ali, até porque eu tinha cara de estagiário de direito. Aí eu vi ao fundo uma senhora dizendo para outra: mas pelo menos aqui eles escutam a gente. E aquilo me encheu de um orgulho, sabe? Eu falei, nossa, eu participo dessa justiça do trabalho. Eu sou membro disso. E fiquei efetivamente orgulhoso e, acreditem, até hoje, nunca deixo de ouvir as partes. Pô, reclamou de lá e eu escuto. Ainda que ele se dane todo, confesse tudo, mas eu escuto. Não, mas isso da cidadania. Demora, audiência, demora mais um pouco. Às vezes demora, às vezes não, porque ele confessa metade, o preposto confessa a outra metade, e isso é testemunha resolve tudo muito mais simples. Mas essa é a declaração de amor. Mas eu também odeio a justiça do trabalho. E aí vai o desabafo. Eu odeio a justiça do trabalho porque ela se modernizou. A justiça do trabalho, para se considerar moderna, acatou aquelas lições dos novos tempos e passou a considerar e acreditar que a história da hipossuficiência do trabalhador estava fora de moda. Então, olha, esse trabalhador do final do século XX, considerar esse trabalhador como hipossuficiente, isso é um absurdo, isso não é coisa que não está adaptada aos nossos tempos. E não pode colocar o empregador de um lado e o trabalhador de outro como se fossem figuras contrapostas. Eles são, em verdade, parceiros sociais. Abalaram-se, assim, os princípios fundamentais do direito do trabalho
E o direito do trabalho se transformou em direito ao trabalho. Qualquer trabalho. O que vale é fornecer trabalho e um ganho qualquer. E este empregado que dê graças a Deus ainda de ter algum ganho. Porque tem tantos outros aí que nem tem nada. Esse movimento, conhecido pela flexibilização do direito do trabalho, fez muito mais, portanto, do que meramente adaptar as normas trabalhistas aos novos tempos. Ele esfacelou a base espiritual do direito do trabalho. Aquela consciência de que o direito do trabalho tem como função, ou funções precípuas, a preservação da dignidade humana e a elevação da condição social e econômica do trabalhador, como forma mesmo de distribuição de renda. Mas os tempos modernos fizeram com que esse direito do trabalho se desmoralizasse. E essa visão invadiu a justiça do trabalho. E a justiça do trabalho perdeu até mesmo força retórica para impor a aplicabilidade do direito do trabalho. Escraviza num ano, acaba pagando depois no final alguma coisa, escraviza no ano seguinte, e aí vamos. Libertam os escravos, mas depois eu escravizo de novo. Uma pena, não há nada, e nós ficando aí com essa ineficiência plena, moral, de aplicabilidade do direito do trabalho. Mas o pior ainda, eu vou piorando as coisas, mas não se desespere, ninguém vai precisar se suicidar depois dessa coisa. Mas o pior ainda é o seguinte: a atração desses ideais neoliberais para dentro da justiça do trabalho foi a introdução de uma visão econômica da justiça do trabalho. Olha, outro dia eu tremi, não sei se de raiva, de medo, de fome, de sede, não sei do que, mas eu tremi quando num jornal de circulação nacional, alguém defendendo a justiça do trabalho, defendendo a manutenção e a sobrevivência da justiça do trabalho, com boa intenção, ou sem, ou não, pouco importa, talvez com boa intenção, não é um problema de crítica à pessoa que escreveu, não há nada disso. Mas ele escreveu expressamente: olha, população, sociedade, pensem bem, para convencer a sociedade. A justiça do trabalho precisa ser mantida, afinal de contas, ela dá lucro. Que ponto chegamos? E olha, se levarmos isso adiante, vamos verificar que um modo bom de dar lucro é fazer com que aqueles processos que duram muito tempo diminuam a duração, né? Vamos fazer acordo. Já tem lá na fase de execução, demorou 5 anos, aquele processo precisa acabar logo. Está demorando, está dando... O custo-benefício daquele processo está demais. Então, incentivo ao acordo, com instrução feita, com sentença pronta, com trânsito julgado, com tudo, que a gente sabe que acordo que é a institucionalização da renúncia do direito trabalhista, que com muito sacrifício foi declarado. E essa, para minha visão, é nessa onda aí da redução dos custos da justiça do trabalho que a justiça do trabalho está se afogando. Nós estamos no Rio, né? Lá de onda, na praia, a justiça do trabalho está se afogando nessa onda. E junto com ela, os juízes e os servidores. Olha, para ser bem exagerado, é bom ser um pouco exagerado, né? Mas as condições de trabalho dos juízes, temos juízes aqui, não? Então, é mais para vocês isso. As condições de trabalho dos juízes, elas remontam à época, para ser exagerado, do início da Revolução Industrial. Eu trabalho em regime de horas extraordinárias há muito tempo. Final de semana, às vezes dá para ter um final de semana. Intervalo para refeição e descanso, eu não sei o que é isso. Eu só sei quando eu fico fazendo instrução, mas eu vejo, ou faço a condenação lá, mas eu queria um pouquinho de aplicabilidade do direito do trabalho para nós, de vez em quando eu fico pensando nisso. Para falar de uma realidade minha, que não deve ser muito contrária da realidade de muitos aqui que estão presentes, para também não ficar falando em abstrato, a minha realidade é a seguinte: trabalho numa vara com 3.000 processos.
recebe quase 3 mil processos por ano. Não chega a isso, estou exagerando um pouquinho também, tem direito. Né? E os estudos são que até 1.500 a vara funciona adequadamente. Sou auxiliado lá por 11 servidores. Eu acho que pelo menos uns 15 devia ter. Mas desses 11, imagine, pelo menos um por mês está de férias. Né? São 11, está quase isso. Um está sempre de licença. Tem 3 lá agora concretamente que a condição de trabalho deles já foi reduzida por conta, né, das péssimas condições de trabalho que eles são colocados. Eles já também não têm a possibilidade plena do seu trabalho. Na minha vara não, mas em outras, pelo menos 1 ou 2 são daqueles tipo inimputáveis, né, que você não pode contar muito. Sério, é verdade. E para complicar mais a minha situação, o meu ex-assessor era tão bom que de tão bom acabou passou no concurso de juiz. Eles me falaram, agora você está frito. Mas eu estou treinando o outro. Só que treinar outro dá trabalho. É mais difícil, é mais fácil fazer uma sentença do que fazer com ele a sentença, explicar. Mas estou treinando. A minha secretária de audiência está de licença, não sei quando volta. Já operou os 2 braços, aquela coisa toda. Vítima de 12, 13, 14, 15 audiências unas por dia, com as atas de quilômetros, né? Aí, quando acabava a ata, eu falei assim, gente, quantos artigos não podia ter escrito hoje? Olha, um livro, quase um livro, tanta coisa que eu ditei aqui. Pois bem, aí eu ligo para o tribunal, né? E peço ajuda, como se eu fosse o culpado daquilo tudo, né? Aí o tribunal me diz, olha, pelos nossos estudos, 11 é o número ideal. E de qualquer jeito, nós não temos verbas para contratar, não há concurso, não tem solução. Bom, não tem solução, então eu tenho que enfrentar aquela coisa. E você não precisa de juiz auxiliar. Você está com suas sentenças relativamente em dia. Então tem outros lá que estão com as sentenças muito atrasadas, então nós vamos botar auxiliares para eles. Aí eu fico, bom, que ótimo, maravilha. O fato é que essas nossas condições de trabalho, verdadeiramente desumanas, né, ainda causam maior desconforto quando de vez em quando a gente vai ao tribunal e vê lá os nossos colegas do 2º grau com gabinetes, assessores, servidores, carro com motorista, garçom servindo cafezinho, lanche, e nós lá assim, na vara, assim, papel higiênico para pôr no banheiro. Outro dia eu estava fazendo uma rifa lá, eu assinei lá, rifa não, uma vaquinha para comprar papel higiênico. E aí, somando tudo isso, até juízes como eu, né, porque eu realmente uma vez tomei um tal de um não é bem um elixir, não, é um coquetel de insanidade, um coquetel que possibilitava eu ficar maluco em busca de realização de justiça por meio da justiça, do processo de trabalho, né? Então eu encarei de frente essa responsabilidade de ser juiz e não de estar juiz esperando a minha aposentadoria. Acreditei no Dinamarco quando ele disse lá que o processo era instrumento ético de realização de justiça, e que o juiz não é um ser inerte, deve praticar a justiça. E fiquei defendendo essa tese de que o direito de trabalho é instrumento de justiça social. Então eu tomei tudo isso e fui que nem um zorro lá, ou normalmente que nem um zorro para a sala de audiência, mas vendo tudo isso, geralmente, às vezes eu abalo as minhas convicções. Não a ponto de continuar acreditando nisso, mas fica realmente um pouco abalado. Julgar é algo difícil, né? Às vezes a gente julga, depois fica pensando, será que era aquilo mesmo que eu tinha feito, deveria ter feito? Quando homologa ou deixa de homologar um acordo, as coisas vão angustiando a gente. E com todas essas dificuldades, tudo isso só piora. Mas quando chega na execução, em que a gente finalmente acha que realmente agora eu tenho o poder e vou fazer cumprir o direito trabalhista, né? Aí você consegue penhorar o dinheiro do executado, aí vem o tribunal, libera o dinheiro, porque é o princípio da execução menos onerosa e tal, não dá para fazer nada mesmo. Por isso eu odeio a justiça do trabalho, por tudo isso.
Porque ela assumiu essa postura de uma instituição falida. Ela assumiu isso. E nós, juízes, só nos conseguimos mobilizar, de alguma forma, para pedir melhores salários. Tá bem, isto é humano, é compreensível, mas é muito pouco diante da grandeza histórica da justiça do trabalho. E a pior, falei que não para, né? O pior é que os irresponsáveis, ou melhor, os responsáveis por tudo isso, porque não somos nós, tentam nos fazer acreditar que os culpados pela nossa desgraça são os reclamantes. Esse pessoal safado aí que não tem o que fazer, fica vindo aqui na Justiça do Trabalho para reclamar aviso breve, né? Reclamar incidência, reclamar fundo de garantia, essas coisinhas pequenas, esses direitinhos, coisa pouca. A Justiça do Trabalho tem que se preocupar com coisas muito maiores do que isso. Então a solução qual que é? A solução para resolver os problemas da Justiça do Trabalho, desculpem, que foi abertamente defendida pelo nosso ex-chefe até pouco tempo atrás, né? Qual era a solução? A solução mais simples: evitar o acesso à justiça. Traduzindo, comissões de conciliação neles. Não venham aqui. Resolvam esses seus probleminhas por lá, não nos enchem com paciência. Porque assim, e resolvam mesmo, obrigatoriamente, o que fizerem lá está feito. Produz o que produzir, pouco importa. Só se o senhor fizer ressalva, como se ele soubesse tudo que podia estar quitando sem ressalvar. Pois bem, resolvidos os problemas estruturais da Justiça do Trabalho. Então, tudo isso que a gente estava narrando até agora se resolve com isso. Eliminação do acesso à justiça. Olha, é um argumento lógico, me parece, mas um argumento vergonhoso, irreal e inconstitucional. Mas esse é o contexto atual, contexto político, contexto jurídico e econômico, que é determinado por esses ideais neoliberais, e que invadiram a Justiça do Trabalho, que invadiram a consciência do direito do trabalho, e que efetivamente, muitas vezes, faz com que se considere natural que os ideais de justiça dos juízes do trabalho sejam abalados. Mas isso gera um certo conformismo com tudo isto, primeira coisa, mas gera um problema também um pouco mais sério. Que diante das dificuldades, diante das incertezas, das angústias e tudo mais, os juízes, alguns deles, estão avaliando alguns institutos processuais de uma forma equivocada. Dei o exemplo, primeiro das comissões de conciliação prévia, né? Que está dentro de uma outra lógica, mas não dentro de uma lógica jurídica estritamente precisa. O problema do sumaríssimo, que tem objetivos e finalidades muito boas, mas muita gente está usando o sumaríssimo para também como mecanismo de evitar o acesso à justiça, ou seja, extingue o processo de julgamento do mérito, basta o sujeito não liquidar os honorários advocatícios que ele pediu no inicial. E busca de acordos de qualquer forma. Não, pode dar quitação até a terceira geração que eu homologo, não tem problema. Seu pai, sua mãe, sua filha, seu neto, tá tudo, pode continuar trabalhando nessa empresa, porque quitou tudo. Eu homologo. Mas ainda complicado, a rejeição a certos institutos processuais novos, como a tutela antecipada. Os juízes estão muito sem tempo mesmo, né, de verificar, de tentar avançar na direção da efetivação dos direitos dos trabalhadores, de forma compreensível, eu digo, mas que isso é um prejuízo grande para a Justiça do Trabalho. A questão da tutela antecipada, hoje em dia, os advogados nem pedem mais, de tanto que os juízes não concederam a tutela antecipada, bastava pedir indefiro. E a ação civil pública, que é o que me trouxe aqui para falar. Léo, o João deve estar preocupado porque o sujeito não vai falar nada disso. Vou começar agora. E a ação civil pública também, uma rejeição enorme a esse instituto. Mas aqui uma advertência, não sei se
sentenças, pelo menos é uma opinião minha, ninguém está obrigado a seguir isso, e não há crítica a ninguém que pense o contrário, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa extremamente democrática. Aliás, tem que ser, porque eu estou sempre na minoria, né? Então defendo demais a democracia. Com relação à ação civil pública, os juízes do trabalho estão dando, no entanto, um tiro no pé. Porque além de ser um instrumento de efetivação dos direitos trabalhistas, a ação civil pública seria um instrumento excelente para melhorar as condições de trabalho dos juízes. Explico. O direito do trabalho, né, ancorado, aliás, as relações de trabalho ancoradas por um direito do trabalho do tipo forfetário, forfeté, né, ou seja, um direito onde a norma já prevê os efeitos econômicos da conduta não desejada. Já está lá previsto, de forma generalizada. Trabalhadores que têm as mesmas condições. O que isso provoca? Provoca, naturalmente, um conflito, que é o conflito de massa. Então, vários trabalhadores, várias pessoas, exercendo as mesmas condições, com os mesmos direitos. Que gera, então, um conflito que atinja todas essas pessoas. Esse conflito, que é um conflito coletivo, tem um interesse de ser resolvido de uma forma, por intermédio do Ministério Público ou do sindicato, através da ação civil pública, porque há um interesse social da solução desses conflitos. Porque o direito do trabalho, embora alguém diga, direito de trabalho é natureza jurídica privada, essa coisa toda, mas as regras do direito trabalhista não são pensadas apenas do ponto de vista da proteção do interesse econômico e individual do trabalhador. Elas são pensadas também e principalmente na proteção da saúde e da integridade física do trabalhador. Até para preservar a fonte de renda da sua família e para que esse trabalhador também não seja mais tarde o que um fardo para a nossa previdência social. E se a gente quiser até não ser tão nobre assim, achar que o direito do trabalho não é tão nobre desse jeito, ai. Nós podemos encontrar, nós podemos encontrar fundamentos do direito do trabalho, razões que não são tão nobres, mas também que têm efeito social. Ou seja, a preservação do trabalhador como fonte de produção de renda para o sistema capitalista. De um modo ou de outro, nobre ou não, o fato é que essas formas de defesa coletiva de direitos, ainda que direitos individuais, homogêneos, essa coisa toda, encontram um campo fértil nas relações de trabalho. E sem adentrar aqui os problemas mais técnicos desses tipos de ação coletiva, porque o Marcos talvez fale disso, porque o curso também já tenha falado no curso, e outros muito mais tecnicamente, muito mais aptos a falar sobre isso, né? Não quero entrar muito decisivamente nesses aspectos técnicos, mas só quero deixar enunciado aqui também algumas coisinhas, só para complicar um pouco, para deixar só enunciado. Primeiro, para mim, que quando o título fala do nosso tema aqui, em defesa de interesses coletivos, eu estou imaginando os interesses coletivos de forma geral. Ou seja, os interesses difusos, os interesses coletivos estrito sensus e os individuais homogêneos. Incluem tudo dentro disso que eu estou falando aqui. Quero dizer também que, para mim, embora os autores digam que não, há uma certa pertinência na diferença entre direitos e interesses. Porque alguém pode localizar direito a partir de uma perspectiva estritamente legal, embora não seja. Alguém diz, não, se tiver o direito que preserva, então o sujeito tem ação civil pública. E não, a ação civil pública é de caráter normativo, é de criação do direito. Para mim, eu vejo bem assim a ação civil pública. Então basta ter um interesse, embora não haja uma lei estritamente que preveja aquela situação, que um interesse do ponto de vista coletivo, social, para que a ação civil pública seja exercida. Então é um interesse até que, vamos dizer assim, uma pertinência, ainda que seja, vamos dizer assim, para evitar qualquer tipo de argumento que limite a ação civil pública, eu não vejo o interesse da lei ao colocar direitos e interesses.
Agora, quanto à relação, à diferença que se faz academicamente entre diferentes direitos difusos, coletivos e stricto sensus, individuais homogêneos, com dificuldade maior entre os difusos, individuais e coletivos e stricto sensus, isso para mim, olha, não vai ter reflexo, embora acadêmico possa ter, esse ponto de vista do direito do trabalho aqui, eu não vejo muita pertinência, muito efeito prático. Primeiro que para mim a competência vai ser sempre da justiça do trabalho, ainda que sejam interesses difusos, se as relações aí discutidas estiverem diretamente ligadas às relações de trabalho, né, seus efeitos, e também porque haveria competência, no meu modo de ver, tanto do Ministério Público quanto do sindicato, seja para a defesa dos interesses não só individuais e homogêneos, mas também para coletivos, stricto sensus e difusos. Então, é uma diferença que fica, do ponto de vista acadêmico, das hipóteses, que não terá, no meu ponto de vista, uma repercussão técnica importante. E, por último, não vejo nenhuma diferença prática também entre a ação civil pública e a ação civil coletiva, né, que alguns consideram a ação civil pública é para interesses difusos e coletivos, e a ação civil coletiva é para interesses individuais homogêneos. Também essa discussão pouco relevante do meu ponto de vista. E é mais irrelevante ainda, porque o importante não é ficar discutindo isto, desculpem, né, os que vieram aqui para falar dessa parte importante. É uma parte importante, mas o mais importante é isso. O mais importante é ultrapassar isto, para que isso não sirva como um empecilho à ação civil pública, para que as ações civis públicas não se exerçam e os juízes digam que são incompetentes, eu sou parte legítima, não sei mais o que, não há interesse, não sei o que, e concretamente não se chegue a resolver o problema lá de necessidade social urgente. Isso é que é importante. O que eu quero, então, fixar a partir de agora é como a ação civil pública ou as ações coletivas, como queiram, são um instrumento importante para garantia do acesso, a ampliação da garantia do acesso à justiça e efetivação dos direitos trabalhistas, mas também para a revalorização da própria justiça do trabalho. Pensem comigo. Nós, juízes, ficamos lá nas varas do trabalho, instruindo e julgando processos que são ações repetitivas, aquela coisa que todo dia está lá. Estou me referindo àquelas empresas que eu chamo de empresas clientes. Vocês têm algumas empresas que são clientes suas, não? Aliás, olha, tem umas empresas que são tão clientes que elas conseguem algumas prerrogativas que eu não consigo entender como elas conseguem. Por serem clientes, elas deviam ser massacradas, né? Não, elas conseguem prerrogativas. Outro dia eu vi uma decisão lá do tribunal que é para mandar todas as notificações da Telesp no endereço tal lá em São Paulo, que é para facilitar a vida da Telesp, no que se refere às defesas. Você, poxa, eu tenho que facilitar a vida da Telesp, então eu tenho que complicar a vida. Quem manda terceirizar tudo e não pagar nada? Não. Por ser cliente, ela conseguiu uma prerrogativa. Cliente, devia ter uma carta, né? Cliente preferencial. Pois bem, essas empresas clientes, que a gente sabe, bom, aquela empresa estou careca de saber, ela não concede intervalo, uma X lá. Bom, porque a gente instruiu o processo 500 vezes, mas não pode fazer nada, você tem que ficar de novo fazendo a instrução. Tinha intervalo, não tinha quanto tempo, não sabe quanto tempo corria, não engolia. Tinha refeitório, não tinha refeitório, quanto tempo daqui o intervalo, do qual você trabalhava até o refeitório, e voltava, não sei o que. Houve tudo, depois veio o preposto, aquelas mesmas respostas, ensaiadas, você fica lá 10 minutos, aquela mesmo, lenga-lenga. As empresas aquelas clientes, né, que só dispensam por justa causa. Só por justa causa. O sujeito espirrou por justa causa. É a chance que ela tem. Porque aí vai lá depois na justiça para forçar um acordo com o que se refere às verbas decisórias. E vem com o argumento torpe. Não, a gente pode fazer porque o sujeito foi dispensado por justa causa. Então, eu juiz fiquei. Então tá, então vamos pagar menos do que devemos em termos de verbas decisórias. Tem as outras também clientes que não dispensam por justa causa, mas dão um cartãozinho para o sujeito e vai procurar os seus direitos. E aí ele vai procurar os direitos dele na justiça e ela vai pagar as verbas decisórias em tantas vezes, etc e tal, com a intenção de quitação do extinto contrato de trabalho. Tem as outras clientes, eu sei, eu tenho essa identificação pessoal, que só não posso falar, quem está gravando, né? Mas cada um deve ter. Que paga todo mundo, todos os seus empregados, salário por fora.
Né? Nitidamente. Aí vinha, não, é o ônus da prova do empregado. Que ônus da prova do empregado? Já cansei de instruir isso. A empresa que todo mundo trabalha hora extra e ela não tem cartão, não tem nada, ou tem, mas não junta, e dificulta a prova do trabalhador, etc. E as outras que não registram ninguém. Né? Ninguém é empregado delas. Isso tudo, quando o juiz já está cansado de saber, já integra aquilo que eu considero o conhecimento notório judicial. Ou seja, gera a presunção de que aquilo que o juiz está falando é verdade. Então, além de justificar a inversão do ônus da prova, para facilitar até as coisas do juiz, devia justificar também uma denúncia ao Ministério Público. Para que o Ministério Público, então, inspecionasse a situação e movesse uma ação civil pública, para que aquilo não continuasse acontecendo de forma generalizada, ou seja, o deliberado descumprimento de norma trabalhista, porque não temos nada e ninguém. Então, uma ação civil pública que impedisse que isso acontecesse e penalizasse a continuação disso. Seria um número muito menor de reclamações daquelas, né, que nós ficaríamos lá fazendo. Então, até em benefício de nós mesmos, pensem bem também na questão das cooperativas de trabalho, aquelas falsas cooperativas de trabalho, que para mim são todas. A exceção. Aqueles trabalhadores são os nossos futuros, né? Que vão estar lá na Justiça do Trabalho mais tarde. Um monte de reclamação que vai desembocar lá na Justiça do Trabalho. Gente, uma ação civil pública resolveria isso tudo de uma vez? Não é isso? O interesse coletivo, o interesse social disso. Agora, cabe também ao Ministério Público ter um pouco de criatividade para entrar com a ação civil pública e não pedir pura e simplesmente que dispense todo mundo, mas que contrate diretamente, né? Porque senão o efeito social pode ser pior do que a rua. Porque não, se a intermediação é fraudulenta, o vínculo se forma diretamente. Então, por aí que tem que ser. A questão da anulação de cláusulas coletivas, que notoriamente são cláusulas que visam renúncia a direitos indisponíveis dos trabalhadores. Olha, uma ação civil pública que resolva isso na raiz, evita que depois nós estejamos lá na justiça, uma atrás da outra, reclamando do problema do túnel interrupto, problema disso, problema daquilo, iguais, as mesmas ações, as mesmas instruções, as mesmas testemunhas, a mesma sentença. Toma tempo, né? E nem sempre o mesmo entendimento do tribunal, né? Quanto àquela sentença, que é pior. Então, o que eu queria deixar claro é que isso tudo, ainda que seja uma preocupação egoísta do juiz do trabalho, reforça uma possibilidade muito grande de recuperação da valorização da justiça do trabalho perante a sociedade. O problema é querer enxergar isso. Muitas vezes não se quer. Um dia eu vi na televisão uma reportagem, nosso sujeito falando, questionando os juízes, não era juiz do trabalho não, os juízes da justiça comum, do problema da demora, dos processos e tal, até que um juiz se defendeu. Não, mas o problema é o processo. A lei processual, que é muito antiga, etc. Todo mundo já cansou de ouvir isso. Agora, isso podia valer até um pouco tempo atrás, porque a reforma processual trouxe coisas importantíssimas, como eu já disse, a tutela antecipada. Agora, essa execução definitiva de créditos alimentares até 60 salários mínimos, que alguém daqui a pouco vai dizer, isso não se aplica à justiça do trabalho, é certeza. Né? E as ações civis públicas. Então, tudo isso é um instrumento animador, né? Ou poderia ser animador, no que se refere, os instrumentos existem, estão aí, os juízes do trabalho estão com vontade de fazer, o Ministério Público também está organizando esse evento, então estamos animados porque vamos recuperar então o moral da justiça do trabalho. Mas eu não estou muito animado. Sinceramente, me desculpe, João Hilário, eu não estou muito animado. Não estou por quê? Primeiro, porque poucas vezes eu vi ações civis públicas na minha carreira. São 10 anos de carreira e eu vi 3. Tá bom que também o Ministério Público tem dificuldades no que se refere à sua estrutura, né? Mas eu vi 3. E relato as 3. A primeiro resultado foi assim um pouco grotesco, não muito significativo. O Ministério Público ficou muito impressionado com uma reportagem no Fantástico. Por coincidência, deve ter visto, foi lá na minha várias.
reportagem no Fantástico de um supermercado que tinha discriminado uma pessoa porque uma empregada porque ela era gorda. E aí ela se considerava que tinha sido discriminada porque foi dispensada porque era gorda. Aí o Ministério Público saiu no Fantástico no dia seguinte, interrogação civil pública, pedindo para não discriminar e tal. Aí na defesa foi uma coisa até engraçada, porque chegou o advogado deste da empresa, um preposto maior ainda, e as 3 testemunhas, não sem querer, ele fez entrar, ele falou, não sabia que já era. As 3, nossa, cada uma com a placa da empresa aqui, aquela coisa. Bom, de qualquer maneira, eles fizeram acordo, ela se comprometeu a não discriminar mais, qualquer coisa, mas não foi assim um efeito, né, que se pudesse esperar esse instrumento magnífico. A segunda, que cronologicamente foi antes, o Ministério Público, por volta de 1993, entrou lá no interior de São Paulo com uma ação civil pública, junto com o sindicato, pedindo para que uma refinaria de petróleo não mais contratasse empregados por empresa interposta, porque havia uma grande circulação de mão de obra e esses empregados não tinham nenhuma qualificação técnica para o serviço que realizavam e punham em risco a sua saúde e também de toda a sociedade. Esse processo começou em 93, eu tive o prazer de iniciar esse processo, ainda como juiz substituto, depois nunca mais vi, mas eu sei que esse processo foi adiante. Houve perícia, que veio gente de outros estados, acho que até do exterior. E o processo demorou, mas no final se concluiu que efetivamente o Ministério Público e o sindicato tinham razão. E a juíza de primeiro grau, numa sentença belíssima, condenou, fez o papel que devia ter feito. Houve recurso, em grau de recurso em 2 laudas. O tribunal decidiu, usando o refrão neoliberal, né? Ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Segundo, até tem que ler. A livre iniciativa não pode estar subordinada a qualquer tipo de intervenção estatal. Pronto, não pode proceder. Seria importante que essa pessoa lesse, talvez, de vez em quando, né, a realidade aqui de Campos, parece que não deve ser muito, dos acidentes que acontecem aqui nessas refinarias. Lá, parece que ocorreu também há pouco tempo atrás. Mas é importante isso. A terceira foi fruto de uma denúncia anônima, que eu mesmo fiz, por conta do seguinte fato: a vara do trabalho de Jundiaí é nos andares de cima do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, por questões econômicas, coitado, está passando dificuldades econômicas, fez licitação, contratou pelo menor preço. Quem que tem o menor preço? Cooperativa, porque o custo social não está embutido, né? Então as ascensoristas do elevador são cooperativas do trabalho. Eu todo dia pergunto, de vez em quando eu estou com um saco mais cheio: a senhora já foi na cooperativa? Não. Sabe onde é? Não. Quanto que a senhora ganha por mês? X. Então tá bom. Aí eu tenho que subir todo dia com essa cooperativada lá. Então eu fiz a denúncia. E o Ministério Público, depois de fazer uma investigação e tal, constatou que isso ocorria não só na minha vara, mas ocorria no estado de São Paulo inteiro e atingia outros estados, aquela relação do Banco do Brasil com aquela cooperativa. Entrou com a ação civil pública. Me ligou, falou assim: agora vamos entrar aí em Jundiaí, hein? Eu falei: olha, entra, mas são 4 varas. Tem que distribuir. Não posso fazer uma distribuição comandada, né? E efetivamente não fiz na pandemia, claro, foi distribuído para a primeira vara. Ai, falei. Foi distribuído para uma outra, primeira, segunda, terceira, quarta. E a juíza se deu por incompetente. Esse processo foi ao TST e o resultado é que eu continuo lá com a minha. Mas é uma situação vexatória e vergonhosa, porque as pessoas que vão lá na justiça não sabem que ela é contratada pelo Banco do Brasil. Elas imaginam que estão no prédio da Justiça do Trabalho. E ela está lá com plaquinha de cooperativa do trabalho. Como que elas vão ser condenadas? Como a Justiça do Trabalho condena? É uma coisa assim social que... Bom, poderia citar uma quarta situação, que eu falei de 3, né? Uma quarta, que não é bem de ação civil pública, por exemplo, mas de defesa coletiva
de interesses difusos, o sindicato entrou outro dia lá na Vara do Trabalho pedindo numa ação cautelar, uma liminar para que não houvesse trabalho no dia da eleição. Eu olhei aqui e falei, nossa, mas o comércio vai funcionar no dia da eleição? O comércio em geral, bens de consumo? Vai, pois é, não quero nem saber, dei uma liminar, proibiu, né? Todo poderoso, proibiu o trabalho do comércio no domingo, não é no domingo não, no dia da eleição, estabeleci uma pena lá que, meu Deus, né? Bom, acho que 2 horas depois, 3 horas depois, já tinha a primeira liminar no tribunal. Como eram várias empresas, olha, foram 6 mandados de segurança que eu recebi, os 6 com liminares concedidas. Eu, que em 10 anos tinha respondido 2 mandados de segurança, numa tacada só, respondi 6. E com as liminares, e as liminares também, mesma coisa. É iniciativa privada, interesse econômico e não se pode fazer nada com relação a isso. O trabalho no domingo é livre. A única coisa que o empregador deve fazer é pagar as horas em dobro ou então compensar. Gente, aí nas minhas informações, se vocês quiserem depois, tem as informações aqui. Não é o trabalho domingo, é o trabalho no Dia Nacional da Democracia, da festa da democracia, é o ato crucial da cidadania, é votar. Ah, mas eles podem votar, eles vão lá, votam e voltam. Pelo amor de Deus, né? Desgraçadamente, até por azar, as filas foram tão grandes, né, que talvez eles tenham pensado o que fizeram. Sei lá se pensaram. Mas o fato concreto é que é tanto um instrumento importante que nós temos em mãos, né, só que não tem sido utilizado. Por isso que eu fico desanimado, porque vi poucas. E as que eu vi, os resultados foram desastrosos. No que se refere à recuperação da valorização da justiça do trabalho. E com um perigo muito grande para a justiça do trabalho. Estou falando muito? O perigo, sabe... Sabe qual é o perigo? O perigo é que, de repente, a sociedade começa a perceber que não é um problema da lei processual. Começa a perceber que os instrumentos processuais existem, que a realidade poderia ter sido alterada e não foi. E a culpa é da Justiça do Trabalho. E ela se desvaloriza ainda mais. Nesse caso que eu disse, por exemplo, do trabalho no dia das eleições, nessa semana o TSE baixou uma ordem lá, proibindo o trabalho no comércio. O TSE foi mais social que o Tribunal do Trabalho, né? Pois bem, mas para... Quanto tempo ainda tem? Já passou um pouquinho. Já passou, então só para concluir. Eu vou dar ainda 2 hipóteses de sugestão como ação civil pública que poderia ser exercida. Uma eu vou só jogar aqui. O problema das horas extras, né, ordinariamente prestadas. Primeiro o nome já me agride. Horas extraordinárias, ordinariamente prestadas. Que aí refletem em isso aqui. Agora, uma empresa que tem 100 trabalhadores e todos trabalham horas extras de forma ordinária, isso é um problema só individual desses trabalhadores ou é um problema social? Há um interesse coletivo social nisso aí ou não? Pensem que os estudos apresentam que os maiores números de acidentes são no período de horas extras. Segundo, o problema do desemprego, né, é gente que não está sendo integrada ao mercado de trabalho. E terceiro, o problema da concorrência desleal, porque essa empresa tem produtos com custo menor em detrimento de outras empresas. O problema da isonomia também se vê por aí, porque tem as horas extras, não significa que ela pague. Ela não paga também. Só vai pagar depois do Justiça do Trabalho mediante acordo. E uma outra hipótese é a hipótese da dispensa coletiva de trabalhadores. Ninguém está pensando nisso, mas eu fico indignado. Eu fico, como um cidadão, indignado. Quando, por exemplo, a Volkswagen vem na televisão e fala assim, nós vamos dispensar 3.000 trabalhadores e pum. A Ford do Brasil, né, um tempo em Taubaté, fez a mesma coisa. Veio na televisão um representante da Ford do Brasil, o Alex Rondenberg, porque do Brasil, quando tiver do Brasil, você já sabe, não é do Brasil, pode ser tudo, não é do Brasil. E disse, não há outro meio, estamos dispensando. Aí eu fico tão indignado com isso que eu fiz um desabafo aqui que eu vou ler para vocês. Quando a Volkswagen dispensou aqueles 3.000 no ano passado. E eu vou só ler isso aqui e depois já encerro, vocês ficam livres para o almoço. É o seguinte, o ato perpetrado pela Volkswagen no dia 9 de novembro passado
dispensando 3.000 trabalhadores por simples dispensa, por simples carta de dispensa enviada à casa deles, constituiu um verdadeiro atentado à democracia nacional, uma vez que pôs em xeque a própria eficácia das instituições públicas deste país para servir como instrumento de correção das iniciativas privadas que não possuem um mínimo de compromisso com a ordem social. O Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, e seu objetivo primordial é promover a justiça social e o bem-estar de todos. A Volkswagen, ao dispensar 3.000 empregados, sem qualquer comprovação de necessidade econômica, sem uma necessária ampla discussão prévia com seus interlocutores diretos e com as instituições públicas locais e nacionais, demonstrou flagrantemente que seu ato não foi mais que o resultado de uma torpe pressão econômica, uma represália mesmo, pelo fato dos empregados não terem aceito as condições de trabalho que queria lhes impor. Tal empresa, assim agindo, no entanto, saiu daquilo que se poderia considerar o direito potestativo do empregador de cessar as relações de trabalho, para ingressar no campo do abuso do direito. A Volkswagen nitidamente abusou do seu direito, arranhando a ordem jurídica e atingindo a dignidade da pessoa humana dos trabalhadores, que se trata de um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, inscrito no artigo 1º da nossa Constituição. Acrescente-se que em seu país de origem, ou em qualquer outro país do impropriamente chamado Bloco dos Países do Primeiro Mundo, jamais poderia a Volkswagen ou qualquer outra empresa tomar uma medida assim tão radical e inflexível. A Volkswagen afrontou expressamente o dever de negociar de boa-fé, que é o princípio básico do processo de negociação coletiva, conforme se pode verificar até mesmo das disposições expressas do ordenamento jurídico dos Estados Unidos, país de onde se inspira toda a sistemática de livre negociação dos países ocidentais. O presente fato põe em xeque qualquer tentativa de modernização das relações de trabalho no Brasil. Merece repúdio de todo o povo brasileiro e principalmente das instituições públicas e privadas nacionais, que devem perseguir a correção imediata desta afronta à nação brasileira. Muito obrigado. Antes de começar os debates, eu gostaria só de dar um alento ao Sotomayor. Um alento e que esse otimismo volte a você sobre as ações coletivas. Digo isso pelo Ministério Público, o que nós temos feito. Eu não tenho esses dados, o doutor Guilherme talvez tenha, mas não de cabeça. Nós temos ajuizados ações civis públicas, mas em número enorme. Eu acho que todos os juízes que estão aqui já pegaram uma ação civil pública, pelo menos aqui. E a atividade de ação civil pública no Rio de Janeiro começou há uns 3 anos. De verdade, há 3 anos, e todo juiz aqui já pegou uma ação civil pública, acredito, do Ministério Público do Trabalho. Só eu tenho em andamento 110 ações civis públicas. Horas extras. Entrei com ação civil pública contra as horas extras de um grande supermercado multinacional, Carrefour, pode dizer o nome, está ajuizado mesmo, Carrefour, que faz horas extras absurdas. Cheguei a pegar empregado trabalhando 32 horas num dia só. Você pergunta, pô, mas só tem 24 horas num dia? Não, ele trabalhou das 9 da manhã de um dia até as 16 horas do outro dia, sem parar. Eu perguntei para ele, sem parar? Não, eu parei, se eu dormi uma horinha, encostei no canto lá e dormi. Teve minhas refeições, mas ficou 32 horas trabalhando. Entrei com a ação civil pública, com a obrigação de respeitar a lei, uma obrigação de que não conceda horas extraordinárias para os trabalhadores. O que aconteceu? A primeira resposta que eu recebi do judiciário foi que indeferia que o direito de fazer horas extras era um direito do trabalhador, e o Ministério Público não tinha dito o mais importante: se tinha ou não tinha pago as horas extras.
Ou seja, não, animar. Estou querendo animar. Não. Estou querendo animar. O instrumento A, devemos fazer com que esse instrumento seja bem cumprido. Tenho várias ações que foram concedidas em primeiro grau, em segundo grau, e recebi ontem a notícia de uma decisão de segundo grau aqui do Rio de Janeiro que foi simplesmente fantástica. As lojas americanas utilizam revista íntima em seus trabalhadores. Sorteado, vai lá, tira a roupinha, dá uma passadinha de mão, mostra o sapatinho, abre a bolsa dela. Entrei com a ação civil pública, perdi em primeiro grau, mas o segundo grau, em um acórdão fantástico, garantindo a honra e a dignidade do trabalhador, proibiu as lojas americanas de realizar essa revista e condenou em dano genérico de R$100 mil. Não é muita coisa, mas já é algo pedagógico. Temos ações que estamos fazendo. Quando é o caso de dispensa, ajuizei a ação civil pública em face da Varig, porque realizou uma dispensa simplesmente pelo ato do cara estar com um brochinho da associação ou distribuir um panfleto da associação. Entrei com a ação civil pública, está em julgamento e tem um otimismo exagerado até que será concedido e essa situação absurda se reverterá. Acredito na revalorização da justiça do trabalho, também amo a justiça do trabalho, tanto quanto você, amo o direito do trabalho, amo o trabalhador, amo o ser humano. Amo o trabalhador, não importa o sexo. Amo mesmo e acho que merece o quê? Sim, a defesa. Eu só estou fazendo a minha parte aqui. Não estou podendo nem fazer a minha parte aqui para deixar que, gente, no dia que um procurador do trabalho ou um juiz do trabalho não acreditar no direito do trabalho, é que estamos mesmo perdidos. Vamos passar nas perguntas. De acordo com o levantamento, que eu pergunto de Cássio Casagrande, procurador aqui da primeira região, de acordo com o levantamento realizado pela Procuradoria da primeira região, 25% das ações civis públicas ajuizadas em face de cooperativas no estado do Rio de Janeiro são extintas sem julgamento do mérito, por legitimidade ativa. A que o senhor atribui esta resistência dos juízes? Tá vendo, meu, que eu tinha razão? Mas a mensagem não é... A mensagem é de falar... A mensagem também a gente não pode ser irreal, né? A mensagem é mensagem de otimismo, de que o instrumento existe, de que ele é importante, mas não adianta a gente imaginar que estamos com tudo resolvido, porque não estamos. A realidade é dura. A realidade é que as ações... A justiça, infelizmente, numa boa parte, não está dando vazão ao que poderia dar no que se refere à ação civil pública. Eu atribuo isso exatamente, não sei, talvez aquilo que eu me referi, que é a perda de um idealismo, né, com relação à própria justiça do trabalho, porque se percebe que está numa instituição falida, a pessoa acaba perdendo seus ideais, pode ser, comprometimento social, mas aí não pode fazer crítica a ninguém. Mas o fato é que, juridicamente falando, essa decisão, essa extinção sem apreciação de mérito de ações com relação ao cooperativo de trabalho não se justifica. Juridicamente falando, não. Então, precisamos buscar uma justificativa de outra ordem, né? Agora, a gente não pode simplesmente atacar o juiz de trabalho considerando que ele não quer praticar justiça. O que eu quis tentar dizer é que talvez ele seja uma grande vítima de um sistema, né, que fez da justiça do trabalho um instrumento mesmo de negação da própria justiça. É a hora dos juízes refletirem o papel que eles estão fazendo, ou seja, a quem eles estão servindo. Essa é uma coisa importante que os juízes precisam refletir, porque servem a alguém. Julgando a tutela, a ação coletiva procedente ou julgando improcedente, eles estão servindo a alguém. E é isso que eles têm que refletir, a quem estão servindo. A mera avaliação técnica do direito não é, porque julgar é um ato político, antes de tudo. É isso.
A pergunta é doutora Andréa Luiza, como compatibilizar e ou efetivar o tema ora exposto com a existência paralela de duas CLTs? Uma enquanto diploma legal laboral com normas protetivas destinada ao hipossuficiente e a outra consubstanciada em várias e reiteradas decisões do TST, incluindo orientações jurisprudenciais e enunciados. E como ficaremos enquanto Justiça do Trabalho com o advento das súmulas vinculantes? Puxa vida, hein? Vai tomar uma Kaiser antes? Algumas questões. Primeiro, tá gravando, isso é complicado, mas se perguntou é o que eu falo. Tem medo que pergunte. Olha, data vênia, o TST, ora o TST, né? Outro dia me falaram, tem a súmula tal, tá em qual número? Nossa, tá nesse número já? Eu não sabia. Faz tempo que eu não vejo as súmulas do TST. Eu julgo de acordo com a minha consciência e de acordo com a minha convicção jurídica e também política, porque julgar é um ato político. E sofro com isso, né? Porque às vezes, você vem substituir no tribunal e aí julga contra o TST, então vamos te convocar mais. Eu, tá bom, convoca, mas se me convocarem, eu vou julgar do jeito que eu acho. Você não se curva? Eu não me curvo. Eu, quando assumir o compromisso de ser juiz, eu assumi o compromisso de ser imparcial, de julgar de acordo comigo, não me curvo. Você dizem, né, se curvar demais, não, é bobagem. Se alguma coisa, vamos dizer assim, não muito relevante, até pode ser, mas se são coisas assim de proteção de dignidade do trabalhador, alguma coisa que envolve isso, não dá para ficar curvando, não dá para ficar aplicando enunciado, realmente não vejo por aí. E se adotarem a súmula, o enunciado, mas chama súmula vinculante, aí eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, viu? Sinceramente, depende da pena que estabelecer. Aí eu vou ter que avaliar lá com os meus botões até que ponto vale eu me arranhar mais ainda dos meus ideais e continuar juiz ou não continuar juiz, não sei lá, espero para ver. Agora é inconciliável, né? Inconciliável. Muitas vezes pode ser. Se a súmula for boa, ótimo, né? Não tem problema nenhum. Agora as duas CLTs, né? Eu colocaria ainda uma terceira CLT. Só que é uma terceira CLT boa, quer dizer, na minha concepção, chama-se Código Civil. O Código Civil do Trabalho, né, que vai entrar em vigor aí em janeiro. Olha, se quiserem acabar com a CLT, eu não estou muito preocupado, não. Porque esse Código Civil, os comentaristas, sabe o que os comentaristas do Código Civil estão falando? Eles estão falando do hipossuficiente. Estou lendo lá o sujeito. Agora é a proteção do hipossuficiente, o princípio social no direito. Eu falei, gente, é o direito do trabalho, esse pessoal está aprendendo direito do trabalho agora, que maravilha. E tem coisas lá que os senhores nem imaginam. A questão das perdas e danos, a questão da responsabilidade objetiva, coisas que vão atingir diretamente a nossa realidade de uma forma profunda, muito mais eficiente que essa CLT que está aí. Se quiser aplicar, aí vem um problema, né? Se quiser aplicar. Olha, não vou fazer uma outra, né, manifestação a respeito do Código Civil, mas fica a mensagem. Não percam esperança se acabarem com a CLT. O Código Civil vem aí. Na sua opinião, o juiz do trabalho, ao julgar ação civil pública na qual o Estado contrate cooperativa, pode condenar o ente público a abrir concurso público? Obrigação de fazer? Pergunta de Daniela Miller. Pergunta difícil. Pergunta técnica. Eu sou bom para as coisas filosóficas, para as questões técnicas eu sou meio enroscado. Acredito que sim, mas olha, mexer numa esfera administrativa para mim meio enroscadinha, né? Eu sei. De qualquer maneira, o que não pode acontecer é a situação permanecer, né? Agora, forçar o registro não dá porque falta o requisito do concurso, né? Então me parece que resta a o
o serviço público não pode deixar de ser prestado, porque é interesse da comunidade, né? Então resta a determinação da obrigatoriedade da realização do concurso. Assim, em princípio, me parece ser essa a resposta. Mas, como eu disse, sendo um assunto técnico, precisaria de uma reflexão melhor. Mas, do ponto de vista, né, estritamente social, eu daria essa resposta. Depois eu pergunto para o Marcos Orione aqui se eu falei bobagem ou não. Bom, estamos agora encerrando, então, não tem mais perguntas. Queremos agradecer a presença do professor Jorge Luiz Sotomayor, que nos honrou, nos fez, acredito que cada um aqui vai sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha, vai pensar melhor naquilo que faz no dia a dia. Acho que foi excepcional e era isso mesmo que nós estávamos querendo aqui. Reflexão, precisamos de refletir o que fazemos, em que mundo estamos e que mundo queremos. Passo a palavra para o Wesley e ele vai fazer agora o sorteio. Obrigado. A organização do evento agradece ao Dr. Sotomayor e ao Dr. Rodrigo pela participação nesse painel. Vamos realizar um sorteio de 4 obras jurídicas, inclusive do Dr. Sotomayor e do Dr. Rodrigo. 82, doutora Luciana Toches Guadalupe. Doutora Tânia da Silva Garcia. Olha, o número sorteado aqui é 149, mas eu acho que a gente não deve ofertar. É a doutora Vanessa Carelli. Mas como é? Acho que é melhor a gente tentar um outro número. Doutora Valéria Serpa. Então vamos sortear. De casa já desse, né? E por último, o livro do Dr. Rodrigo também. Doutora Anne Freitas. Então nós teremos uma pausa de aproximadamente 1h30, retornando às 14 horas para a palestra do Dr. Marcos Orione.